Fala, gurizada. Aqui quem tá falando é Eduardo. Eu tô com esse vídeo aqui que eu falei pra vocês, tá? Da gravação do payroll e da abertura do dia do payroll, agora dia sexta, no dia 1º de junho, tá? E o negócio é o seguinte, eu fiz a gravação toda ao vivo, só que por algum problema não foi gravado o áudio, tá? Então ficou gravado toda a tela e não foi gravado o áudio, tá? Então o que que eu fiz? Eu tô gravando esse áudio em cima, tá, das imagens, tá bom? E vou explicar qual foi a tomada de decisão que eu fiz, por que eu entrei e tudo mais, e espero aí que ajude vocês no estudo de vocês, tá? É muito importante dizer que, infelizmente, a gente não pode fazer live, tá? A gente não pode fazer ao vivo, não posso fazer um por streaming na hora, porque senão eu faria mostrando para vocês, porque infelizmente a gente não pode fazer ao vivo porque a gente não pode dar call, né? Call é indicar a operação, né? Então a gente não pode indicar, vou comprar aqui e porque isso é considerado manipulação de mercado pela CVM, tá? Que é a Comissão de Valores Imobiliários. E só analista pode fazer isso. E analista ele não opera a conta real, né? Então ele opera a conta demo, então por isso que eles podem dar call aí de operações. Nós não podemos fazer isso, a gente não é analista e mesmo se a gente fosse, a gente não poderia estar operando na conta real, tá? Então o que eu estou operando na conta real, eu coloquei, né? Eu não operei ainda no dia de payroll, eu não opero com a minha mão cheia. Eu opero com uma mão menor e ainda operei com uma mão menor ainda para simular o pessoal que está começando. Então o pessoal começa com uma mãozinha menor, de 1 contrato, 3 contratos, e aí eu coloquei um número par de 6 contratos para poder fazer parcial, tá bom? E mostrar para vocês como é o funcionamento aqui do Setup Sniper, tá? O Setup Sniper aí criado pelo Igor Araújo, todo mundo sabe aí. E nós estamos aí ajudando aí para difundir isso aqui para a gente virar um grande clube de traders aí, o único clube de traders do Brasil que tem o único objetivo de a gente poder se ajudar mutuamente e não cobrar nada para isso, muito pelo contrário, né? Um vai ajudando o outro, a gente criando aí uma grande corrente de solidariedade para todos ganharem, tá? O importante falar de repente, pessoal, que assim, ó, eu, pelo menos, não tenho nada contra quem vende curso, quem não vende, cada um faz o que quiser, tá? Tem muita gente que não gosta de passar seus setups ou não gosta de passar suas técnicas e, particularmente, eu acho isso uma baita de uma bobagem, porque a gente representa, nós traders, pessoas físicas, a gente representa, eu acho que 5% de todas as negociações que ocorrem na Bovespa, tá? Então, imagina, pessoal, 5% a gente representa. Todo o restante são grandes instituições, grandes fundos. Nós, a gente aqui, o trader, né? Que vem aqui, faz uma operação ali, 2 operações por dia, a gente representa 5%. Então, sinceramente, tu acha que se a gente mostrar aqui um setup aqui do Igor, tá? Por isso que o Igor não se importa. Tu acha que o quê? Que aí se todo mundo entrar aqui, vai estragar a operação dele, vai deixar de funcionar porque a gente está entrando aqui? Não vai, pessoal. Não vai porque a gente é sardinha, a gente é pouquíssimas pessoas no mercado. Então não tem por que a gente não se ajudar, porque a gente não faz frente para ninguém, a gente não atrapalha um ao outro, muito pelo contrário, a gente não tira dinheiro um do outro aqui, tá? A gente tenta tirar dinheiro das grandes instituições, é isso que a gente tenta fazer, e não do outro. E na realidade, hoje, se vocês acompanham outros traders, vocês vão ver que na realidade, as corretoras de pessoa física são as que mais sofrem, enquanto a UBS, o JP Morgan, essas grandes instituições estão aí comprando índice e nós estamos vendendo, né? Ou seja, estamos caçando fundo, né? Caçando topo e eles não estão caçando topo nenhum, né? Eles estão, né? Eles estão socando na gente, aí tirando dinheiro de nós, nossos 5%, os pobres dos miseráveis aí que a gente tenta ganhar alguma coisinha, tá? Então, vamos difundir isso aí, vamos difundir essa corrente de solidariedade. Aqui é óbvio, a gente está focando no Setup Sniper porque é um setup comprovado aí pelo que funciona, então a gente quer desenvolver algo aí sempre cada vez melhor para todos ganhar, tá bom? Então vamos começar aqui, só para eu explicar como está funcionando. Tinha feito a abertura do mercado, tá? Eu nunca opero nos primeiros 5 minutos, tem gente que opera, tá? E isso é um operacional meu, eu não opero nos primeiros 5 minutos.
Eu acho muito arriscado porque o mercado ele pode dar uns tiros para cima e depois uns tiros para baixo, dá muito sinal falso, então eu espero 5 minutos. Aqui a gente já estava, eu não sei se dá para ver ali atrás, mas vocês vão ver, tem 9 minutos já, 9 horas e 7 minutos já do mercado aberto, tá bom? Eu tinha traçado aqui um suporte, ou suporte, digo, uma resistência, tá? Com base no quê? Com base na quantidade de toques que tinha dado o preço já no dia anterior. Então, tinha dado um toque aqui, tinha dado um toque aqui, tinha dado mais um toque aqui, e aí o mercado abriu com esse gap de alta. Nosso setup ele chegou a dar compra aqui no gap, né? E é óbvio, isso aqui é um sinal falso, tu não compra em gap, tá bom? E aí, aqui ele estava trabalhando. Então, e aí o que acontece? Como estava trabalhando, eu já tinha colocado uma ordem acima dos 59, ó, 6. Porque se rompesse esse topo, pessoal, ia romper uma forte resistência que tinha de preços aqui. E olha só como o book estava vazio, tá? Então, eu tinha já botado uma ordem de compra aqui acreditando na subida. Considerando também que o setup já tinha dado sinal lá embaixo, mas eu não considero. A minha tomada de decisão para botar essa ordem aqui era justamente o rompimento desse topo aqui e o rompimento dessa linha de resistência muito forte que estava vindo dos dias anteriores. E também, né, a gente tem que considerar que estava todo o preço acima das médias, então eu estava querendo comprar. Então vejam bem aqui, T15 já virada para cima, T8 virada para cima, T4 virada para cima, tá? Aqui o ValueUp tá para baixo, média de 200 para cima, então tudo para cima. Tá? Então só penso em compra, né? A média de 66 verdinha virada para cima, com o cruzamento aqui da T15 na T66 na cerca elétrica, né? Na média exponencial, na cerca elétrica, na média exponencial de 66 períodos, tá? Então tudo se cruzando. Então por isso que eu estava acreditando nessa compra e aí eu vou rodar o vídeo aqui, tá bom? Aí olha só. Aí por enquanto o preço trabalhando, né? Tentando romper isso aqui, já tinha botado essa compra, tá? Aí eu tava mostrando aqui bastantes lotes, ó, entrando lote, antes não tinha nada, já tava começando a entrar lote. E alguém tinha chumbado lá em cima, provavelmente um Bradesco ou um banco grande, já tinha chumbado lá em cima com uma Babilônia de lotes. Aí eu tava mostrando que rompendo isso aqui, a próxima parada do preço ia ser aonde? Ia ser aqui. Ou aqui, estão vendo? Nesse topo, tá? Ou aqui nesse topo, seriam as próximas paradas, tá? Porque o preço, quando ele rompe um topo, ele busca o próximo topo. É sempre assim. Fui executado, tá? Então, ó, bateu ali, rompeu e eu fui executado, pessoal. Ó, fui executado, o preço estava aqui, é parcial, foi feita. E aí, olha só, deixa eu pausar aqui, pausei aqui porque senão vai ser muito rápido. Olha o que aconteceu aqui. Eu fiz a compra, tá? E isso eu expliquei na hora, mas agora não vai ter como eu explicar na hora, porque é até melhor eu pausar que vai ficar mais claro. O que aconteceu? Nós estamos aqui com o Sniper Shot, tá? Que é uma das regras de estratégia do Yuri mandou para nós. Essa regra de estratégia, o que acontece? Ele faz ali 3,5 pontos, 4, não me lembro agora de cabeça, e aí, isso é a primeira parcial, tá? E depois a outra parcial tá lá em 7 pontos, se eu não me engano. E aí, mas quando faz a primeira parcial, ele já faz uma regra de proteção de 1 ponto acima da tua entrada para ser um stop gain, né? Ou seja, se o preço disparar para cima, peguei 7 pontos, tá? Fiz uma média ali dos primeiros 13,5 e depois mais 13,5, 7 pontos, ok? Se o preço voltar, eu ainda assim saio com mais 1 ponto. E aí vai dar uma média de 2,25 pontos, tá? Ou seja, se for um rompimento falso, e eu gostei dessa estratégia por causa disso, se for um rompimento falso e voltar, ele ainda assim eu vou sair no ganho, mesmo com rompimento falso, tá? Então vamos ver o que aconteceu. Ó, foi lá, tentou e me executou e foi para cima, né? Então eu acabei dando um azarzinho, mas vocês viram o que aconteceu aqui? Eu executei minha parcial, o preço voltou, estão vendo que fez essa sombra aqui, ó. Essa sombrinha aqui, me executou e foi lá para cima. E aí aqui eu estou mostrando o volume, que não estava tendo volume, então provavelmente era um rompimento falso, tá? E aqui a média de 200, né, que eu botei no gráfico aí, 200 aritmética, tá, pessoal? Não é exponencial, média móvel aritmética de 200 períodos, ela cria tipo como se fosse aqui uma linha de resistência do volume, tá? Então olha só como foi um rompimento falso.
Ele buscou ali, tá? E voltou, porque não tinha volume, tá? Então, e aí eu estava mostrando aqui, tá? Que daí eu não ia entrar mais, né? Eu ia esperar um sinal aqui do Setup Sniper, né? Porque a realidade é que como ele já tinha dado esse sinal, agora o próximo sinal seria de quê? De venda ou venda para cobrir essa operação que deu entrada aqui, tá bom, pessoal? Então, aí o que acontece? Eu já tinha deixado uma ordem aqui de venda de 6 também contratos na perda dessa mínima. Por quê? Porque se cruzasse aqui, ia dar uma operação, tá? Porque ia cruzar essa média com essa média aqui e aí provavelmente o sniper ia cruzar uma venda, tá? Mas obviamente o que eu fiz? Eu cancelei porque eu já tinha feito essa operação e aí eu na realidade eu só mostrei para vocês aqui que dava já para deixar pregoado a operação ali e aí tu fica aqui no controle, né? Para ver se vai acontecer mesmo ou não. Mas pelo menos tu já deixa pregoado para te não perder tempo, porque se der um tiro para baixo tu tá lá, tá bom? E aí aqui eu estava mostrando que era uma zona de muita briga, tá? Uma zona aqui de muita briga, pessoal. E o preço ficou ali trabalhando, né? Nessa região aqui, tá bom? E aí logo em seguida, tá? Eu fiquei mostrando aqui, mostrando essa resistência, e eu ia mostrar, se eu não me engano, agora eu vou começar a traçar, tá? Exatamente. Vou começar a traçar suportes e resistência no preço para o dia de hoje. Então, olha só, tudo no gráfico do 5R, tá? Eu não pego outros gráficos, eu pego... Aí, olha só, eu peguei aqui, ó, 4 pontos, o preço está batendo aqui 4 vezes, ó. Vou lá e traço um suporte aqui, tá? Olha lá como bate, voltei lá para trás, está batendo aqui também, né? Então, vocês estão vendo, o preço ele tem locais que... Olha só, bateu aqui, fez um topinho aqui, estão vendo? Que também coincide com aqui também, olha, toda essa região. Então, pessoal, vocês brincam de ligar pontos, tá? Vamos brincar de ligar pontos, né? Então tem um ponto aqui, com mais um ponto aqui, tem mais um ponto aqui, mais um ponto aqui, mais um ponto aqui. Ó, vou lá para traço um suporte ou uma resistência, linkando todos esses pontos, né? Aí o que acontece? Olha que interessante, eu subi aqui para ver o máximo que o preço podia ir. Aí liguei aqui esses dois pontos, ó, esse topo com esse topo, de vários dias anteriores, ó, tá? Então, mostrando o quê? Que se rompesse ia buscar essa região, tá? E aí aqui, eu já tinha traçado aqui esse suporte, aqui tinha essas resistências, tá bom? Tudo com base aqui, ó, nos toques, ó. Tem local que tem muita briga, você vai lá, toca e volta, toca e volta, toca e volta, vocês fazem, ligam os pontos, pessoal. Não tem mistério traçar suporte e resistência, é ligar pontos, tá? Pelo menos eu enxergo assim, né? Aí, ó, eu fui lá e ó, eu liguei, por quê? Porque aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. Então, pô, pessoal, olha lá, ó, bateu aqui, bateu aqui. Vocês viram como respeita? Como respeita? Isso aqui traçando na hora. Eu tava traçando isso aqui na hora, tá? Eu não fiz um estudo antes, não fiz nada. Por quê? Porque justamente eu queria mostrar para vocês na hora do pregão, que também dá para fazer. Dá para fazer na hora do pregão. Vocês estão trabalhando com preço ali na hora, então vocês na hora podem traçar. O ideal é, óbvio, sempre fazer um estudo antes. Aqui eu estou mostrando que era conta real, ó, pessoal. Tá? Mostrei o relatório de performance, tá? Conta real, tá? Não era a conta demo. Eu estava ali operando ao vivo, na conta real. Se eu tomasse stop aqui, eu ia tomar stop. Tá? Então não tem, tipo, aqui não tem falcatruagem, tá? Não é manipulação para mostrar para vocês que funciona, não. Conta real aqui mostrando que dá. Então aqui, ó, tá 129,12 ali, por quê? Porque eu já coloco os descontos das corretagens e momentos da Bovespa, tá bom? Então olha só, entrei na operação, deu 16 segundos a operação somente. Rapidinho, né? E aí, aqui eu estava encerrando, porque eu encerrei aqui a abertura e pulei direto pro payroll, né? Para não ficar um vídeo ali de não sei quantos minutos. Aí aconteceu aqui, pulamos já, vamos ver se já pulamos para a hora do payroll, 9h20 e poucos, tá? E aí, eu estava aqui, né? O preço, podem ver, ficou trabalhando, fez um novo rompimento aqui, eu não entrei, tá, pessoal? Eu não entrei porque, olha só, deu sinal aqui, deu sinal. Só que estava muito próximo do payroll, tá? Faltava ali 7 ou 8 minutos. Então, pessoal, pode ser um sinal muito falso, ainda mais quando em payroll, né? Em payroll tu não sai entrando em todos os sinais que aparecem, muito pelo contrário. Tu espera sair o payroll. Por quê? Olha o book aqui. Olhem o book como tá vazio, tá? Book aqui, ó. Sigam essa seta, tá? A minha mãozinha aqui era na hora lá que eu tava mostrando. Então, olha como o book está sendo esvaziado antes do payroll, né?
Olhem as pressões, pressão compradora. Só que isso aqui pode ser um sinal falso, pessoal. Sinal falso, tá? Vou dar uma parada aqui para explicar uma coisa para vocês sobre o payroll, tá? O que é o payroll? O payroll é o nível de desemprego, tá? Lá dos Estados Unidos. Então, se vocês forem analisar, já existia, tá? Uma prévia, tá? Uma prévia lá, o esperado, que era, sei lá, 180 mil vagas de emprego, algo do tipo. E depois eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Vamos abrir, eu mostro aqui para vocês na hora aqui. Vamos colocar aqui, calendário econômico. Olha só, pessoal. Então, olha só. Payroll, tá? Era esperado 159, tá? Essa era a prévia, ou seja, abaixo da última, tá? Aí vem uma projeção de 189, ou seja, o mercado já estava projetando, já tinha uma projeção maior do que a prévia. Isso significa o quê? Alta do dólar, tá? Quando vem números maiores do que esperado, o mercado tende a ir para alta, tá? Tende. Isso não significa que se vier vai ir, tá? Isso aqui é só uma prévia, porque tem outros dados que saem no mesmo horário, tá? Então, olha só a taxa de desemprego. A prévia era 13,9. 13,9 e veio abaixo do esperado, né? Ou seja, cresceu os empregos, tá? E o payroll, então, a quantidade de empregos que foram criadas, tá? Veio muito acima do esperado, da projeção. Mas olha só, como já estava tendo uma projeção altista, o pessoal aqui, alguns players já começaram a se posicionar na compra. Por isso que estava tendo já esse nível de pressão aqui, possivelmente, tá? Eu interpreto dessa forma. Então, eu já estava de olho nisso aqui e já estava pensando, o mercado é altista pro payroll, mas o payroll pode subir lá, dar um tiro de, sei lá, 20 pontos e cair 20 pontos. Então, nós não podemos também, né, acreditar nisso cegamente. Aí, olha só, começou aqui, a pressão começou a ficar no 0 a 0, tá? E eu não estava posicionado e nem ia me posicionar, não me posiciono em payroll, tá? Eu espero sair o payroll para me posicionar. Eu espero uns 5 minutos depois que ocorre o payroll para me posicionar, tá bom? Então, olha só, sem volume, pessoal. Deu um volume aqui, que foi esse. Aí depois vem uma onda aqui de baixa, olha, me sigam aqui, ó. Deu uma onda de baixa aqui, chegou até dar uma venda, e aí olhem como não foi. Por quê? Porque o volume baixo, tá? Inclusive o volume até aqui, ó, no volume profile até aqui, ó, não teve muito volume aqui, né? Fez aqui uma zona de rejeição, né? Ou seja, ninguém quis comprar e vender aqui. Aí é o que eu tava mostrando, que no dia anterior, essa pernada que deu, foi por causa que teve volume para isso. Então imagina, deu 70 pontos, nossa senhora. Então imagina quem entrou lá, né? No rompimento do volume, mais o sinal do sniper. Aí olha só, pessoal, aí que ó, tá vendo que começou a entrar um pouco de volume, mas muito pouco, porque óbvio, no payroll o book ele é esvaziado, né? Então não vai ter volume aqui mesmo. Muito pelo contrário, vai ficar aqui essa coisinha, minúsculo. Aí o preço ficou trabalhando, aí alguém deu, né? Como não tem ordem, qualquer um que largar aqui 100 contratos no dólar, tá? Vai, ainda mais o mini, vai comer aqui 3 regiões de preço. E aí, olha só, pessoal, saiu o payroll, tá? Saiu acima do esperado, e aí como o pessoal que vê número, né, que trabalha olhando número, já comprou, achando que ia subir lá nas alturas. E o que aconteceu? Foi lá e voltou, tá? Não chegou nem a fazer máxima. Olha que porcaria. Então, quem esperou sair o número saiu aqui, não fez ali, sei lá, 5 pontos talvez, né? Esperando que saísse 10 e foi estopado, né? Porque fez 5 pontos e caiu 10, né? Então, por isso tu não pode se atirar e tu também não pode analisar o payroll pelo número, tá? Ah, saiu acima do esperado, muito acima, meu Deus, vou comprar, puf. Aí comprou e foi estopado. Por quê, pessoal? Porque não é assim que funciona o mercado. Tem que esperar digerir. De repente os caras já estavam comprando, já estavam tendo essa projeção, já estavam comprando de outros dias e já esperando essa projeção, tá? Então, para eles, para os grandes players, só quem compra aqui é o sardinhada aqui também, né? Tá? Isso aqui foi a sardinhada que fez aqui, provavelmente com mais algum outro pessoal que não quis comprar aqui, tá? Por quê? Porque eles já estavam, de repente, no dia anterior, eles já estavam vindo comprando já por causa dessa projeção. Tanto que o volume que fez foi ridículo aqui. Olha só, esse volume aqui, ele não
você quer romper o topo anterior de volume mais alto do dia, né? Então, vou comprar? Eu não compro. Médias virando, box branco abrindo, e aí eu estava até falando aqui, ó, que agora podia ocorrer uma reversão de preços e buscar lá embaixo, tá? Então, eu nem olho o valor que sai do payroll na hora, nem olho. Eu controlo só a pressão, o volume, tá? E os sinais. Então, olha só, agressão de 51%, 49%, sinais, divergência de sinais, tá? Aí, olha só, deu uma venda aqui, pessoal. Deu uma venda, mas olha só o volume que tem. Tu vai vender aqui? Não vendo aqui, porque olha a média. Média super verde, média de 66 períodos circulares, então pode bater aqui, fazer um repique, né, fazer um pullback para cima, pode ser que o pullback ir lá para as alturas agora, porque está fazendo topos e fundos ascendentes, vocês estão vendo aqui, ó, né? Então, ó, topos e fundos ascendentes, então eu não fiz nada aqui, mas, pelo contrário, já deu sinal. Então, se o preço deu sinal, mas a gente não quer comprar aqui porque pode ser um sinal falso, o que a gente faz? Nós esperamos o cruzamento da média. Até porque está junto da média de 200. Então, se cruzar essas duas médias, é um forte sinal de reversão. Até porque vai estar perdendo essa região aqui, ó, que teve uma briguinha aqui, estão vendo? Essa região aqui é uma região de briga. Então, se perder essa região aqui, que é uma região de briga, pode ser que realmente o preço vá para baixo. Então, olha só. Tá? O preço está trabalhando, eu não fiz nada, eu podia ter vendido aqui, né? E aí ela está tomando um calor, né? Talvez até estopado, quem usa stop de fixo de 3 pontos, 3 pontos e meio, talvez teria sido estopado, né? Eu aqui no caso não fiz nada, tá bom? E eu estou mostrando o que eu estou esperando, já tinha dado ali, ainda não tinha dado 5 minutos do payroll, eu não estou fazendo nada, tá? Volume baixíssimo, mas aqui é uma região de muita briga. Olha o volume profile aqui. Olha como é que tá. Como tem... Olha em essa região aqui. Olha como o volume profile aqui tá grande. Tá grande. Volume, muita briga. Aí olha só. Aí rompeu. Rompeu buscando a média de 66. E aí o que eu pensei? Olha, tá rompendo isso aqui, pessoal. Agora pode ter uma confirmação desse sinal. Por quê? Porque já fez uma venda, repicou, rompeu essa região de briga aqui, né? Fez um rompimento aqui e pode ser que agora busque lá embaixo. E aí eu comecei a olhar aqui, muita oferta na venda, ou seja, muita gente vendendo, está tendo uma observação, isso eu entendo assim, está tendo uma observação, nossa, desculpe, tá? Os compradores estão, nossa, tá tão absorvendo todas as vendas, tá? Então, todas as compras, né? E aí, o que eu fiz? Eu botei uma venda aqui, na perda da 66. Olha lá, ó. Larguei na perda da 66. E aí, eu até movimentei a venda depois, porque eu vi eu posicionei errado a minha venda. Porque eu posicionei no olho, porque eu pensei, pá, de repente estoura que faz um negócio, um gatilho louco, olha só. Aí eu larguei no 53,50. Aí olhem só como bateu aqui no 54, onde eu tinha posicionado e voltou. Tá? Porque bateu na cerca elétrica e deu aquele repique. E aí eu botei a ordem na perda da cerca elétrica, tá? Na perda da cerca elétrica. Então, perdendo a cerca elétrica, eu entrava na operação. Eu estava muito preocupado, e eu estava mostrando isso no gráfico, que tinha um lote forte de 300 contratos aqui, tá? Mas eu estava confiante na venda porque começou a entrar volume aqui, apesar de estar muito fraco, mas já tinha rompido esse topo vendedor aqui, tá? Então, e aí que tava muita oferta na venda, né? Muita oferta não, tava com 50 e poucos %, tá? E aqui, as agressões meio a meio. E a gente tava aqui esperando o rompimento, né? Então, se rompesse aqui, provavelmente ia entrar bastante coisa. E aí rompeu, aí eu fui executado logo em seguida, olha só. Tô pra ser executado, fui executado. Chegou a dar homeopata aqui, tá? Fui executado. E aí, olha só. E aí eu botei o stop aqui, um stop de 5 pontos, acima do follow-up, que estava mais ou menos aqui nessa região, ó, pessoal. Nessa região, ou seja, na perda do sinal aqui, tá? Na perda do sinal, bem aqui, ó, nesse topinho aqui, na perda do sinal. E deixei aqui, né? Aí, olha só. Olha como tinha lote aqui nos 50, mas eu deixei lá, tá?
Aí olha só como começou a entrar aqui, ó, 50%. Ainda não estava tendo volume para venda, tá? Não estava. E eu falei, entrei na operação por causa do sniper, tá? Porque teve cruzamento das médias e porque rompeu a 66. Mas a 66 ainda não estava vermelha, tá? E aí o que acontece? Isso é uma operação arriscada, tá? Só que como é pilho, eu pensei, tá, de repente dá agora um tiro aqui para baixo, né? Então por isso que eu também entrei aqui. E aí eu disse aqui, ó, tava mostrando que aqui tava uma forte suporte de preços no 45, tá? E aí nós tava aqui justamente posicionado nessas regiões aqui, nós estávamos posicionado nessa região. Então se alguém desse aqui brigasse aqui, poderia dar uma boa venda aqui, pelo menos até essa região. E talvez parasse aqui, tá? E aí, olha só, rompeu 66, eu estava posicionado, acreditando na venda, tá bom? Volume entrando, aos poucos está entrando volume. Vocês podem acompanhar aqui também. Olha só, tirando que era 46%, já está em 48%. Ó, então está entrando um pouco de volume, tá? Muita oferta, quase 60% de oferta, né? Aí, olha só, aí tá querendo romper a 200 agora, pessoal. Aí se romper a 200 é um abraço, né? Vamos lá, olha lá, vamos, tá? Aí olha lá, tá rompendo, entrando, olha o volume entrando aqui, tá? 60%, olha só. Aí o que acontece? Vou pausar aqui. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui? Por que apareceu essa ordem stop aqui do nada? Por causa que eu tô com trailing stop, tá? Sniper shot. O que aconteceu? O preço andou 3 pontos, tá? E aí, automaticamente, ele me fez um stop gain de proteção. Ou seja, andou 3 pontos. Se for agora, eu sou executado. Mas se voltar, eu saio no stop gain, saio com gain, pessoal. Saio no positivo. Mesmo que eu seja violinado, bata aqui e anda 1000 pontos, eu não considero isso um violino. Por quê? Porque eu ganhei. Eu ganhei, pessoal, tá? Então, eu ganhei um ponto. Podia ter ganhado 20? Podia, mas ganhei um ponto, pessoal. Não importa, eu ganhei. Então é isso que você tem que ter em mente. Você não tem que ficar com aquela sensação de deprê que, podia ter ganhado 20 pontos, porque a gente nunca está satisfeito, né? Não, eu ganhei. Então, ele entrou aqui me protegendo do meu capital, ou seja, eu não perco mais dinheiro agora. E se executar aqui, executei, tá? Ganhei. Então vamos lá, olha lá. E aí fiquei esperando, né? Entrou muito lote aqui. E, olha só, começou a tomar aqueles 500 lotes que tinham aqui, que era bastante coisa. E o que aconteceu? Eu fui executado. E aí depois entrou o stop, foi de 3 pontos, né? O restante ficou no 52,5, que era justamente a região ali de rompimento, tá? Então o preço tá, olha só, 200 e poucos pila aqui, já estava fazendo nessa operação 7 pontos, né? Podia sair aqui com a mão inteira? Podia, né, pessoal? 8 pontos, né? Fazendo já 8 pontos, olha só. Já tinha feito 7 pontos na operação, mas eu estava querendo buscar mais, lá embaixo, tá? E, então, o que acontece? Eu fico trabalhando aqui, deixa trabalhar o preço. Se for lá embaixo, beleza, é com mais pontos. Se sair aqui para cima, beleza, perdi mais 2, 3 pontos, mas estou tranquilo, tá? Então, deixa o preço trabalhar, rompeu aqui, não tinha mais... Aí, o próximo alvo era o quê? Esse topo aqui, esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui, nessa região do 45. E que aí, o que aconteceu? Começou a perder pressão, tá? Começou a perder pressão. Olha, ó, vocês notem que aqui a quantidade e a agressão o tempo todo se manteve azul. Só as ofertas aqui que estavam vermelhas, ou seja, estava tendo uma divergência de sinais aqui, tá? Mas o nosso setup já tinha dado sinal, as médias tinham se cruzado todas. Aqui, olha só, cara, cruzando a... Até qual estava cruzando já a cerca elétrica que já estava vermelha. Tá? Então, pô, a gente já tava aqui com uma baita sensação de venda, né? E o sinal, olha o sinal aqui, ó, volume rompendo já o outro topinho aqui, do maior volume que tinha tido no dia. Era esse, já tava rompendo. Então, pô, mais um sinal, né, pra gente entender. E aí o que aconteceu? O preço começou a fazer um pullback nessa caída. E aí começou a fazer aqui e me estopou no stop gain, tá? Me estopou no stop gain. E ok, faz parte. Aí eu trouxe aqui para mostrar, tá? Que eu tinha saído ali 2,25, tinha feito o resultado no dia R$258. Pô, R$258, pessoal, por dia em 2 operações,
né? Duas operações, pessoal, R$250. Com 6 contratinhos, tá? Pô, isso não é bom? Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, pessoal. Para quem está iniciando, meu Deus, tá? R$250. Considera que tu precisa de uma margem na modal de R$25 por contrato, tá? Então aí com uma margem aí de R$120, eu fiz R$250. Dobrei meu capital na margem que eu apliquei, né? Então, uma operação de 4 minutos e outra de 16 segundos. E eu podia ter saído antes com 7 pontos, ganhando ali 300 e poucos pila. Mas não, por quê? Porque eu tava procurando, tinha um alvo e tinha um stop, respeitei eles. E aí, olha só, aí eu falei que agora eu podia fazer um pullback aqui, nessa região, na T15 ou na T8, e depois cair lá para baixo, tá? Era possível ou não, né? Porque não tinha perdido ainda esse fundo, tá? Então, como não perdeu esse fundo, pode ser que se mantenha, tá fazendo um fundo, olha só, tá fazendo um fundo, tá numa linha aqui, né? Tá fazendo um fundo, vou pausar aqui, olha só, droga, não consigo desenhar aqui. Tem uma linha aqui, uma LTA, uma linha de tendência de alta, que está sendo respeitada pelos preços, né? Tá? E também quase um canal. Então, olha só, olha o topo maior, fundo maior, fundo maior, fundo, no caso aqui menor do que esse, e aqui o outro fundo que também não rompeu esse fundo. Então vocês estão vendo que está fazendo aqui uma figura de alta. Nós estamos numa tendência de alta, está fazendo um pivôzinho de alta agora, vai fazer um pivôzinho de alta para cá. Vamos ver. Tá? Mas, como eu já tinha feito aqui 5 pontos, que é ali 4,5 foi, né, no total, duas operações, o que eu falei? Pessoal, tá encerrado o dia para mim. Eu não vou ficar operando, já fiz duas operações, 100%. Não tem porquê a gente continuar operando, tá? Tem essa região aqui, uma região muito forte de resistência, que rompeu, mas não conseguiu ir até lá, tá bom? A média aqui já estava virando, já estava virando a 66 cerca elétrica. Vocês estão vendo? Ficou verdinha de novo, ficou vermelha, ficou verdinha e agora está ficando vermelha de novo. Ou seja, está em decisão isso aqui. E olha, está tendo aqui uma união de médias. Então, o preço aqui trabalhando muito, né? O preço trabalhando entre médias é muito arriscado, porque pode estourar para cima ou para baixo, tá? Porque aqui está tendo um equilíbrio, né? Está tendo um equilíbrio. Outra região aqui de equilíbrio, olha, as médias brigaram aqui também. Então, é uma região aqui de equilíbrio, tá? Então, olha só. Está tentando romper esse fundo aqui. Aí tu entra aqui? Não, tu não vai entrar aqui, tá? Por quê? Porque tu já perdeu essa entrada aqui. Tu até, assim, vamos, hipoteticamente, tu poderia entrar na perda desse fundo aqui. Tá? Porque tá tendo muita briga aqui, mas pode ser um rompimento falso, então é muito arriscado, tá? Então a gente também tem que ter isso em mente, porque o preço já vem até aqui e não rompeu essa região. Então isso aqui é um risco já, porque pode agora se romper, pode ser um rompimento falso, tá? Mas tá tudo indicando, nós temos setup, tá indicando para venda, tá tudo abaixo do preço. Se vier aqui, tá? Eu não venderia mais aqui, porque eu acho que já tá muito esticado. Tá? Eu esperaria cair até lá embaixo, bater aqui nessa região, fazer um pullback e aí sim fazia mais uma venda. Tá? E aí, por enquanto, agora eu não fiz nada. E eu estava explicando isso aqui. Que aqui já estava numa região de congestão do preço. Tá? Muita congestão. E aí, olha só. De novo, vem aqui embaixo, não conseguiu, não teve força. Tá? Porque, olha a pressão, né? A pressão não está apoiando, pessoal. Não está apoiando. O volume aqui está apoiando. Está entrando volume na venda. Tá tendo absorção aqui, né? Das compras, da agressão, mas não tá andando. Então não tá andando, tu não faz nada. O sinal vai ser claro quando entrar, tá? Aí olha só, dando miolinho aqui, né? Então, tá dando esse miolinho aqui. Aí eu tava dizendo aqui que você tá precisando, porque se tu tivesse entrado em todos os sinais, tu teria dado gain. Todos, de no mínimo 2 pontos. Olha só, se tu tivesse entrado aqui sem olhar média, sem olhar nada, teria dado 9 pontos. Se tivesse entrado aqui, teria dado 15 pontos. Se teria entrado aqui, teria dado 2 pontos. Então, sinceramente,
dando entrada, pessoal, dificilmente você não pega um ponto aí, né? Deu entrada, se tu entrou na mesma hora que deu, dificilmente tu não vai pegar um ponto. Tem gente aí que trabalha para pegar 1,2, né, por dia. Então, dificilmente não vai dar entrada, tá? Não vai dar um ponto. E isso, vocês podem fazer uns replay tudo e testar isso. Quando der o sinal, compra, vende, né? Sem olhar média, sem olhar nada. Só para brincar, tá? Porque na hora do vamos ver, vocês têm que olhar tudo. Vocês têm que olhar tudo, porque daí o dinheiro em jogo, vocês têm que obedecer o operacional. E o operacional é o quê? Quando está abaixo da 66, vocês pensam em venda. Quando está acima, o preço acima, vocês pensam em compra. Então agora eu estou pensando em compra. Quando rompeu aqui, eu comecei a pensar em venda. Tanto que eu vendi aqui e tive gain, né? Dei gain ali de 2,5 pontos, depois voltou, podia ter tido muito mais, mas tive gain. E aqui é a mesma coisa, pessoal. Agora eu estou pensando em compra. Tá? Estou pensando em compra. Está rompendo até 15 aqui, ó. Tá? Então é bem provável que agora, se romper aqui para cima, ia dar um sinal de compra. Tá? Eu não me lembro mais o que aconteceu, né? O vídeo está finalizando aqui, eu não vou ficar falando aqui sem estar o mercado funcionando, mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui foi tudo feito na conta real, na hora, ao vivo. Felizmente foi sem som. Eu vou tentar gravar um novo vídeo mostrando como eu opero na abertura, tá bom? Que daí com voz, né? Obviamente, para vocês verem como eu reajo, como é que é na hora ali do vamos ver, né? Porque na hora do vamos ver não tem toda essa calma, tu tem que agir ali de forma, né, fria e com base nos sinais que tu tá vendo. Olha lá dando sinal, ó. Tu já podia fazer uma compra aqui, tá rompendo, olha só, rompendo essa resistência e rompendo tudo aqui. Compraria aqui. Eu compraria aqui talvez, tá? Se eu já não tivesse feito ali a meta do dia, compraria aqui. Tá bom, pessoal? Então, estou finalizando aqui essa explicação, abertura e payroll, como eu trabalhei nesse dia e não teve volume, ó, o wave aqui muito fraco o volume, mas teve aqui no volume profile, né? É outro indicador que a gente pode usar, tá bom? Além da pressão, eu gosto muito disso aqui, tá bom? Já usava isso aqui há algum tempo e o Igor aí trouxe aí junto no Step Sniper, ainda nos confirmou aqui o que eu já imaginava. Então, excelente, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos, espero ter ajudado aí. Conta real aí, sem falcatrua, sem nada, mostrando aí como é um trader aí de vida real, né? Não de trader de demo. Um grande abraço a todos aí, até a próxima.